Uma boa semana a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa começar a inundar o teu coração nessa semana. Eu quero, no nosso momento de reflexão, eu quero pensar hoje nessa realidade tão confusa que é a explosão da pós-modernidade, que traz consigo uma cultura de resultado e despreza os valores. Nesse desprezar valores, nós temos visto o ser humano cada vez mais se distanciar daquilo que é o principal. Eu quero pensar num texto da palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que diz assim a partir do verso 19: Ora, os que foram dispersos pela perseguição desencadeada pela morte de Estevão caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos os que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Esse texto é relevante para nós, porque a igreja está numa desenvoltura, ela está dispersa por conta da perseguição, e a partir do capítulo 13, propriamente dito, ela toma um formato missionário. Mas nesse momento aqui a igreja ela vai para tudo quanto é cidade, pessoas anunciando o poder da ressurreição, a obra salvífica de Jesus Cristo, e ela chega a um lugar chamado Antioquia. Quando chega ali, o interessante é que houve uma aceitação da revelação do Senhor. E quando a palavra do Senhor começa a entrar naqueles corações, a notícia chega em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, os apóstolos, eles precisavam fazer o seu trabalho de supervisão. Só que, ao invés deles irem, ele manda um homem, que as escrituras chamam um homem de bem, um homem cheio do Espírito Santo e de fé, um homem que eles deram um apelido de Barnabé. José era um homem dedicado, generoso, e no capítulo 4 o texto vai dizer que os apóstolos o chamavam de Barnabé, filho da consolação. Esse homem, os apóstolos enviam para supervisionar Antioquia no lugar deles, para ser os olhos deles em Antioquia, para ser a representação apostólica em Antioquia. É importante isso aqui para nós, porque na cultura grega existe uma palavra chamada leturgoi. E dentro da cultura grega, o leturgoi é alguém que tem valor, porque ele é bênção perto, e aí ele pode ser bênção longe. É alguém que, por ele ter um testemunho muito perto, acredita-se que ele pode ser uma representação longe. E eu quero destacar esse ensinamento para a nossa vida nesse dia de hoje. Que o mesmo cuidado dos apóstolos, acredito eu que tenha o seu pastor. Eu acredito eu que tenha, talvez até, quem sabe, alguém no seu campo de trabalho, quando pensa em ampliar alguma coisa e pensar quem nós vamos mandar lá para gerenciar. Provavelmente vão separar alguém que tem um histórico de valor perto. E essa pessoa, ela é digna de ser confiado algo longe. Que nesse dia de hoje, você só seja o reflexo do que você é na sua casa. Porque se você é bênção dentro da sua casa, você consegue ser bênção aonde quer que você passe o dia. Se você consegue ser bênção na sua igreja, você pode ser um enviado de Deus para qualquer lugar do Brasil, para qualquer lugar do mundo. O nosso problema hoje é que essa cultura pós-moderna, o homem, nesse cultuar de resultado, ele esquece que para ele ser reconhecido, para ele ser honrado, para ele ser tratado com dignidade lá na frente,
ele precisa hoje ser uma pessoa de valor. Que nesse dia de hoje Deus possa te agraciar, que o Espírito do Senhor possa dirigir a sua vida e que você possa ser uma pessoa que tenha consciência plena, que sendo bênção perto, você não vai precisar fazer força. Os valores agregados vão simplesmente conduzir você a ser bênção longe. Seja um leturgói nesse dia de hoje. Seja a bênção perto. Por certo, muitas e muitas pessoas vão confiar e acreditar que você vai ser capaz de ser bênção longe. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, que a paz de Jesus Cristo inunda seu coração e que, como Barnabé, você seja uma referência no meio dessa sociedade, ao ponto que possam confiar a você o ir para representar. E que você represente não só a sua casa, o sobrenome que você carrega, mas que você represente sobretudo o nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que a palavra da graça esteja fluindo de dentro de você, alcançando vidas, sobretudo através do seu comportamento. Jesus te abençoe, um dia maravilhoso, que a graça e a paz do Senhor inunde seu coração, a sua casa.